Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou o Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira de segunda-feira, 14/7 de 2025, de uma semana que começa aí com muita expectativa em dois assuntos específicos, né? Começando por amanhã, terça-feira, dia 15, que é o dia da audiência de conciliação entre Legislativo e Executivo para discutir aí o IOF, né? Foi aquela audiência que o Alexandre de Moraes convocou para o dia 15 agora, da terça-feira, e onde, né, o Executivo tenta ressuscitar aquele decreto presidencial de majoração aí do IOF, né? O que aconteceu foi o governo editou um decreto que foi muito mal recebido, logo em seguida fez uma mudança naquele decreto. Depois de um tempinho, mandou outro decreto de IOF que também não agradou, e aí o Congresso derrubou o decreto do IOF via projeto de decreto legislativo. Isso foi questionado na Justiça, pela AGU, e lá no STF, e aí o Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, suspendeu ambas as normas, né? O decreto presidencial e também o projeto de decreto legislativo do Congresso Nacional. Então fica essa discussão para amanhã, e a gente, em princípio, né, não deve ter muita novidade, porque aparentemente o Congresso não, né, inclusive encaminhou uma carta dizendo que não acha que deve haver mudanças no IOF, porque ele foi utilizado de forma ou com caráter arrecadatório, quando ele deveria ser regulatório, né? Por isso mesmo pode ser feito via decreto presidencial, como tem um caráter de regular as transações financeiras, né, o IOF, então ele não precisaria passar por todo o trâmite aí do Congresso Nacional. No fim das contas, o Congresso entendeu que isso não foi feito e agora o STF vai moderar essa conversa. Vamos ver o que sai disso. Mas além disso, a gente tem aí um impacto muito mais forte, pelo menos por enquanto, das tarifas do Trump, que tarifou o Brasil aí em 50%, dizendo que tem uma perseguição contra a liberdade de expressão, tem uma caça às bruxas contra o Bolsonaro, e que o Brasil não tem sido legal com os Estados Unidos, né? O que é um pouco de balela ou muito de balela, mas ficou claro aí para a maior parte das pessoas que essa tarifa está sendo utilizada, na verdade, para mandar um recado para os outros membros do BRICS, né? Se você lembrar que durante a reunião dos BRICS, o Trump já tinha soltado aí 2 posts, né, na Truth Social, que é aquela rede social dele, sobre o assunto, e depois, um dia, 2 depois, mandou essas tarifas. Então ficou claro, né, que a intenção é mandar um recado para a Índia, por exemplo, que já está fechando um acordo aparentemente com os Estados Unidos, que deve minorar as tarifas aí para baixo de 20%, né, no caso indiano. A China, que está com tarifa de 30%, mas ainda está em negociação. E a Rússia, que está com tarifa zero, pelo menos por enquanto, sem os Estados Unidos ainda tentando discutir alguma saída para a guerra com a Ucrânia. E a Rússia, como é que se diz? Também, assim como a Índia, né, e a China, não foram para o ataque contra o Trump depois daqueles avisos no Truth Social, contrário do Brasil, quando o Lula foi um pouco mais incisivo, foi um pouco mais duro, e recebemos então um 50% de tarifa. É interessante porque tudo isso, né, mexeu com a política, né, e com as eleições de 2026. Né? Como esperado, o Lula acabou faturando em cima disso, né? Pelo menos alguns levantamentos aí sobre mídias sociais mostram que o Lula tem apresentado vantagem, né, nessa discussão, tem ganhado popularidade com essa discussão, enquanto o Bolsonaro, né, por se apresentar aí como um defensor
da soberania brasileira, etc. e tal, enquanto o Bolsonaro tem perdido popularidade, tem tido muitas menções negativas, e o Tarcísio de Freitas também, né, caíram nessa conversa, ambos, e deram chance para ressuscitar aí o presidente Lula para as próximas semanas. Vamos ver o que acontece, né? Muita gente acredita que isso não tem fôlego para atrapalhar as eleições de 2026, né? Por enquanto, isso tem mexido um pouco com os ponteiros aí, com os ânimos eleitorais. No caso do mercado financeiro, a visão, pelo menos por enquanto, é de que o efeito das tarifas não é tão assim, mas que ele pode... O Roberto Dumas, inclusive, no fim de semana falou em algo de uma contração no PIB de 0,3%, por exemplo, mas o problema maior talvez seja o efeito no câmbio, né? A expectativa de queda aí nas exportações para os Estados Unidos em função dessas grandes tarifas, porque a gente estava batendo recorde, eu estava tendo grandes volumes de tarifa de exportação de café, de minério de ferro, e isso acaba que trazia muito dólar para o Brasil, continua, né, por enquanto, porque as tarifas só começam a valer no dia 1º de agosto, mas podem reverter ou reduzir demais o fluxo de dólar, e aí o dólar se aprecia contra o real. Isso acaba impactando a inflação, acaba impactando a política monetária, e aí você pode ter ou juros por mais tempo, mais altos por mais tempo do que o esperado primariamente, ou até uma majoração nos juros que hoje estão aí, dos juros básicos que hoje estão a 15% ao ano, né? O Ibovespa acabou fechando a semana em queda forte, de 3,36%, né, no acumulado da semana passada. Na sexta-feira fechou em queda de 0,41%. Boa parte desse movimento foi sim após o anúncio das tarifas, né? A gente vinha até numa toada muito mais vantajosa. O dólar acabou voltando um pouco, né? O dólar que estava próximo dos 5,40 chegou a namorar os 5,60, mas continua abaixo dos 5,60, o que é bom porque é abaixo daquele nível de dólar que o Copom, né, que o Comitê de Política Monetária utiliza para calcular aí, a política monetária ou o nível de juros que devem ser aplicados no Brasil, né? Então a gente tem esse efeito aí que por enquanto pelo menos não é tão grave, né? Mas ficou todo mundo de olho. Nos Estados Unidos, no Brasil hoje tem focos e não tem nenhum dado econômico muito importante na agenda. Nos Estados Unidos tem inflação produtora, inflação consumidor, tem o início dos balanços com os grandes bancos, né? O Goldman Sachs, se não me falha a memória, deixa eu ver se eu acho aqui. Sim, e outra coisa que eu esqueci aqui de falar só, o Trump também anunciou a tarifa aí de 30% para o México e para a União Europeia, mas continua, né, as coisas continuam em negociação também, assim como está com o Brasil, né? É o estilo Trump de fazer negócio, a gente já falou sobre isso, né? Deixa eu só achar aqui então os bancos. Onde estamos? Bom, eu não estou achando aqui quais são os bancos especificamente, mas os grandes bancos americanos começam a divulgar os resultados nesta semana, tá? E a gente fica com esse movimento todo. Nos Estados Unidos ainda tem, obviamente, a continuação, né, daquela pressão do Trump contra o Jerome Powell, né, em função do Jerome Powell não está cortando aí os juros, né, na velocidade que o Trump gostaria, ou seja, que houvesse algum corte, né, porque não houve nenhum até agora, e ele de novo falando aí sobre que seria uma ótima se o Powell renunciasse e saísse antes do fim do mandato. Tem noticiário nos Estados Unidos falando que pode haver uma mudança no regramento do Fed, o que abriria um espaço aí para encurtar a posição do Jerome Powell, né, ou
a função dele como presidente do Fed, mas tudo isso a gente já viu por aqui, a gente sabe que não dá em nada, é só ruído e não é informação, né? Então isso só atrapalha, mas no fim das contas não tem muito o que fazer. Só para deixar claro aqui, os bancos são JP Morgan, Wells Fargo e Citi amanhã, e o Bank of America, Morgan Stanley e Goldman Sachs na quarta-feira, tá bom? Isso pode, agora então abre oficialmente aí essa nova temporada de resultados, e aí a gente já começa a ter uma noção dos impactos aí dessas mudanças macroeconômicas dos últimos meses, né? Bom, eu vou ficando por aqui, lembrando então, amanhã é realmente quando a gente vai ter pelo menos uma cor um pouco mais específica sobre aquela história do IOF. Tem muita coisa na mesa ainda. O Congresso aparentemente vai com uma proposta de outras medidas para compensar o IOF, e o governo preocupado porque dia 22, uma semana depois, ele tem que apresentar o relatório de receitas e despesas, e aí pode ser que ele tenha que aumentar o bloqueio aí, o contingenciamento de recursos para fazer frente à meta fiscal de zerar o déficit neste ano de 2025. Mas tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa na mesa ainda para ser negociada. Beleza? Então vou ficando por aqui. Bons negócios a todos, uma ótima segunda-feira, um ótimo começo de semana, e a gente se vê amanhã na nossa live no YouTube às 7h30 da manhã. Até lá, avante Sucupira! Acorda, Sucupira!